Boa noite, irmãos. Quero dar boa noite também a todos que nos assistem. Hoje o culto, devido a alguns acontecimentos, ele vai ser transmitido também ao vivo pelos canais da igreja. Então, quero cumprimentar também todos que nos assistem através desses canais disponíveis. Eu queria convidar os irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer cada um que está aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em especial a família do Rodrigo está aqui, seu sogro, sua esposa, seu filho, sua filha. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria muito grande vê-los aqui com a gente. E todos que nos visitam nessa noite, quero que Deus abençoe. Irmãos, abram suas Bíblias, a gente vai fazer a leitura de um Salmos, Salmo de número 24. Você que está com a sua Bíblia aí, você também que nos assiste, possa também estar com a sua Bíblia na sua mão e possa abrir no Salmo 24, para que vocês possam acompanhar essa leitura de onde é que vocês estejam. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer essa leitura então da palavra de Deus que está em Salmos 24. Eu vou ler na minha versão, vocês acompanhem aí na de vocês. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam na sua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos orar então nesse momento, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, nessa oportunidade em que nos reunimos aqui como igreja, em comunhão contigo e com os irmãos, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Receba de nós, ó Pai, um pedido de perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos pecados que possamos ter cometido e com certeza cometemos durante essa semana, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, que diante desse perdão maravilhoso sobre as nossas vidas, possamos lhe prestar um culto em verdade e em espírito, ó Pai. Para um culto, ó Pai, que seja para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus nós clamamos e agradecemos. Receba a nossa gratidão, ó Pai, e abençoe todas as pessoas que estão aqui neste local, neste culto, todas as pessoas que estão assistindo, que todos sejam abençoados, em nome de Jesus, amém. Agora, por favor, irmãos, obrigado.
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem,
Boa noite, irmãos. Durante a próxima música, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas assim poderiam estar fazendo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu sou o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta semana que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos permite estarmos aqui, ó Pai, na sua casa, louvando o seu nome, Deus. Obrigado, Pai, pela vida de cada dizimista, ó Pai, que tem ofertado e contribuído, ó Pai, com a tua obra, Deus. Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada um. E principalmente, Deus, que esse dinheiro possa estar sendo usado, Pai, para o louvor e honra da tua glória, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, e uma vida pra te
amor e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, cantamos louvores a Ti agora, ó Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, receber como culto, ó Deus, tudo aquilo que fazemos neste lugar, neste momento. Nós queremos Te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, de maneira muito especial, pelas famílias da nossa igreja que estão acamadas, estão contaminadas, ó Deus, com esse vírus, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, alcançar a vida deles com a Tua mão de milagre e poder, que eles possam ser restaurados, ó Deus, pelo Senhor. Alivia os sintomas, ó Deus, dá ânimo aos Teus filhos, que eles possam entender que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo soberano sobre as nossas vidas, e tudo nessa vida tem um propósito, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu amor e o Teu cuidado pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Desde semana passada, nós temos falado sobre um assunto que às vezes parece polêmico, mas ele é totalmente e absolutamente normal, pertinente, verdadeiro e real para a vida da igreja. São os dízimos e ofertas. O problema desse assunto é que em muitos lugares esse tema é usado para exploração, para mentira, para o roubo das pessoas que fielmente, de maneira simples, muitas vezes é enganada e é extorquida por falsos pastores em falsas igrejas em muitos lugares. Mas nós vimos semana passada que esse assunto é um assunto bíblico, é um assunto verdadeiro, e nós vimos também que a contribuição do crente, do cristão verdadeiro, é uma ação de graças, é um ato de generosidade, de bondade, de compromisso, de comprometimento com Deus, com o seu corpo, a igreja, e dessa maneira nós entendemos que devemos sim, como crentes, estar comprometidos no sustento da obra do Senhor. Hoje eu gostaria de entrar numa questão mais prática desse assunto, mas ainda dentro do mesmo texto, a mesma base, que está lá em 2 Coríntios capítulo 9, se você puder abrir sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim o versículo 7: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quais seriam os princípios da palavra de Deus que nós encontramos no Novo Testamento para entendermos e praticarmos a contribuição na igreja? Como é que isso funciona? Como que isso poderia ser prático? E nós podemos começar justamente por esse versículo, olhando para ele e vendo nele que Paulo tem algumas direções nesse texto. Inicialmente nos parece que é uma contribuição totalmente sem nenhuma direção ou sem nenhum respaldo. Ela é voluntária, mas ao mesmo tempo não planejada, e é justamente o contrário disso. Não é uma contribuição desprendida de compromisso. Se você olhar para o texto, você vai ver que Paulo diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Quando Paulo usa essa frase, segundo tiver proposto no seu coração, ele está dizendo que a nossa contribuição, esse ato de contribuir, hoje na modernidade, pelo Pix, ou por transferência, ou trazendo o envelope da contribuição, Paulo está dizendo que ele deve ser um ato planejado. É algo que você decide antes, porque a frase é muito clara: contribua segundo tiver proposto no seu coração. E você propõe no seu coração antecipadamente, por causa do seu compromisso com Deus, por causa do seu compromisso com a palavra, pelo seu entendimento, por causa da sua gratidão, é que você pratica a contribuição. A contribuição, a entrega dos dízimos e da oferta é um ato consciente e planejado. É por isso que quando Paulo termina esse versículo, ele diz assim: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria é alguém que planejou, decidiu, orou por isso, e porque está grato ao Senhor, porque tem um compromisso com a casa de Deus, com o corpo de Cristo, então com alegria a pessoa contribui. Essa é a melhor explicação que nós temos, para que não seja com tristeza, não seja por necessidade da igreja. Eu vou contribuir porque a igreja está passando fome, eu vou contribuir porque a igreja precisa de mim. Essa não é uma atitude bíblica, essa não é uma atitude cristã. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa de nós. A obra do Senhor está na mão de um Deus que é soberano, e ela nunca vai parar. Quando nós contribuímos, nós fazemos isso porque temos o privilégio dado por Deus de fazermos parte da expansão do reino. Nós temos o privilégio de demonstrarmos publicamente a nossa gratidão a Deus por manter igrejas saudáveis e bíblicas vivas, das quais nós podemos participar. E temos o privilégio de participar contribuindo para que ela exista e permaneça. Essa é a ideia de Paulo. O fato também de ser um ato racional, planejado, intencional, também tem o cuidado, essa maneira que Paulo nos apresenta a contribuição, tem o cuidado de fazer com que o crente não fique à mercê dos lobos vorazes que assumem púlpitos e emocionalmente movem os corações das pessoas para contribuir. Sabe quando nós tivemos agora o momento da contribuição? Normalmente em alguns lugares a música seria bem diferente do que nós tocamos. Seria uma música muito lenta, uma música bem arrastada,
e seguida de palavras de incentivo, palavras de ameaça. Se você não der, a maldição vem. Se você não der, abre a porta para Satanás atacar sua vida. Tudo isso é mentira, nada disso é verdade, não existe isso. Você vem se você quiser, se você propôs no seu coração, e você contribui com alegria, e você dá testemunho público às pessoas de que você quer fazer parte disso. É muito diferente. Uma outra questão também é que nós não corremos o risco de mistificar este momento. Algumas pessoas, por falta de instrução ou por instruções erradas, muitas pessoas, é bem comum isso, eu já vi várias vezes. As pessoas pegam todo o dinheiro que tem no banco, põem no bolso e vêm para a igreja. E eu vou esperar Deus me mostrar quanto eu tenho que dar. E tem muitos pastores mau caráter que sabem disso, e aí fazem desse momento um momento de lavagem cerebral do bom senso das pessoas, e arrancam tudo que as pessoas têm. Basta você olhar na televisão e você vai ver. Deus está dizendo que você tem que abrir sua carteira e dar tudo o que tem na sua carteira. Eles sabem o que estão falando, eles sabem que existem pessoas que de maneira simples e enganadas justamente fazem isso, levam tudo o que tem para os cultos e são roubadas nesses cultos. O que a Bíblia está nos orientando é não fazer isso. Não fazer isso. Você deve contribuir conforme tiver proposto no seu coração e não com tristeza. Nós vimos isso semana passada. Eu vou dar, mas vai faltar comida lá em casa. Não é nesse nível. Você deve contribuir não com tristeza, nem por necessidade, mas você deve fazer por amor a Deus, com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Neste momento Deus olha o nosso coração, Deus vê a nossa intenção, e aquele que dá com alegria, Deus manifesta o seu amor para essa pessoa. O dízimo deve ser algo planejado. Nós demos também semana passada uma pincelada sobre a maneira, o modelo da contribuição. E é muito interessante que a Bíblia nos dá modelos de contribuição e nós não precisamos inventar. Nós não precisamos ficar preocupados com o misticismo da revelação de Deus, de como eu tenho que fazer isso. Nós temos a orientação clara e objetiva, escrita, entendível para todos nós, de como nós devemos fazer. E o método que Deus usa é o método da proporção. Proporcionalidade é um método que Deus usa para a contribuição na igreja, no corpo de Cristo. A Bíblia vai usar o termo dízimo. Dízimo, que significa 10% de um todo. E nós vimos semana passada que essa questão do dízimo, ela nasce na palavra de Deus, nos escritos sagrados, ela nasce antes da lei de Moisés, no tempo ainda de Abraão, lá no Gênesis. De alguma maneira, Abraão vence uma guerra, e daquele despojo daquela guerra, daquilo tudo que ele angariou naquela guerra, ele vai ao homem de Deus que se apresenta a ele, Melquisedeque, e a Bíblia diz que ele dá a esse homem a 10% de tudo que ele ganhou na guerra. Por que isso? Porque Deus moveu o coração de Abraão para isso. Porque é muito interessante que quando depois o povo de Deus é totalmente formado, depois do êxodo ali, onde nós vamos ver que o povo sai do Egito e vai formar o país do povo de Deus, a regra naquele país é que o imposto de renda deles era 10%. Bem diferente dos nossos dias, que é 27,5%, mas na carga total nós pagamos cerca de 41% de impostos. Deus, porque é justo,
cobrava do seu povo para o sustento do reino, para o sustento do país, para o pagamento das necessidades do país, 10% era suficiente. Vamos dar uma olhada num texto de 1 Coríntios, capítulo 16. É o livro antes do 2 Coríntios. Você tem aí 1 Coríntios, capítulo 16. A contribuição, ela não somente é planejada, como ela é proporcional e ela é sistemática, ela é organizada, ela é feita de maneira ordeira, para que haja uma maneira de controlar tudo isso. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 16, a partir do verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então Paulo estabelece com as igrejas, conforme ele orientou as igrejas da região da Galácia, que eles deveriam no primeiro dia, no domingo, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa. Por que ele está falando em casa? Porque é segundo o que você orou, é segundo o que você ganhou, é segundo o que você organizou, é segundo o que você decidiu, segundo você propôs no seu coração. Então é em casa e você faz segundo a sua prosperidade, segundo os seus ganhos. E aí você vai juntando e vai entregando, e assim não precisa haver confusão quando o apóstolo passa para recolher os dízimos. A contribuição, ela é sistemática, ela é organizada, ela tem o propósito de abençoar a igreja, o corpo que recebe aquela contribuição. Então ela tem que ser feita de maneira ordeira, de maneira organizada. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que trabalha de maneira correta. O nosso Deus é um Deus racional, um Deus que é um ser existente, organizado, justo, verdadeiro. E ele diz que nós temos que ser assim. A nossa contribuição deve ser assim: primeiro dia da semana, cada um coloca em parte em casa. Então você ora, você decide, você acerta, é a sua família, você faz assim, é isso que nós vamos fazer, e nós vamos fazer com alegria. É isso que nós vamos fazer, e vamos fazer com alegria. Algumas pessoas têm dificuldade, algumas pessoas ficam tentando arrumar outras maneiras. E é muito interessante que sempre que surge um questionamento a respeito disso, não, eu tenho um outro pensamento, outra maneira de pensar, nunca é para mais, sempre é para menos. Eu entendo que Deus pensou assim, eu entendo a questão dos dízimos como 10ª parte, eu entendo tudo isso, mas eu estou pensando, eu vou dar 5%. Não, está certo, eu entendi, mas eu vou passar esse mês, eu vou passar os próximos meses, aí quando sobrar, der uma folguinha, aí eu vou fazer. Isso não é planejado, isso não é sistemático, isso não é honesto, isso não é justo, isso não é gratidão, isso não é amor a Deus. A palavra de Deus é verdadeira nesse ponto, ela é muito clara. Paulo não deixa dúvidas. Hebreus capítulo 7, mais por finzinho da Bíblia. Aquele acontecimento com Abraão, lá em Gênesis 14, ele é repetido aqui em Hebreus 7, de maneira que os hebreus, o povo de Deus, pode ouvir de novo e entender que é necessário que haja contribuição. Hebreus capítulo 7, olha o que diz aí, verso 1 e 2.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Abraão dá, sim, os dízimos, 10ª parte. Se você for no grego, dízimo. Se você for lá no Gênesis 14, no hebraico, dízimo. Não é uma interpretação errada, não é uma palavra que precisa ser interpretada para entender. Ela não tem dois entendimentos, ela não tem 2 ou 3 traduções. Essa palavra significa 10ª parte da sua prosperidade. E prosperidade é dos seus ganhos. Olha o que diz aí no Hebreus 7. Versículos 5 e 6. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. O povo pagava o dízimo, 10ª parte dos seus ganhos. Versículos 8 e 9 ainda desse mesmo capítulo. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, é por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ou seja, a casa de Deus, o povo de Deus, a casa do tesouro, recebe dos membros do país, dos membros da igreja, do povo de Deus, recebe os dízimos. É uma verdade bíblica, é uma ação de graça. E aí nós ficamos olhando, ok, tirando Hebreus, aonde no Novo Testamento eu posso entender que eu tenho essa obrigação. E é muito interessante que o Novo Testamento não vai apresentar a contribuição como uma obrigação de lei. Aquele imposto que era cobrado do povo de Deus não é cobrado do povo de Deus no Novo Testamento. Muita gente usa textos como Malaquias 3 para se referir à contribuição, mas aquele texto de Malaquias 3 não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento, com a nossa igreja. Aquele texto, se usado para contribuição, ele deve ser usado como uma figura de que Deus, sim, no Antigo Testamento tinha os impostos e as pessoas precisavam contribuir com a 10ª parte do seu ganho para sustentar o país. E da mesma maneira nós podemos olhar para hoje e nós precisamos sustentar a casa de Deus, o povo de Deus também através dos nossos dízimos. Mas eu não posso usar aquela lei para aplicar a contribuição hoje, porque eu estaria mentindo, porque Jesus cumpriu essa lei. E essa lei da contribuição, como era no Antigo Testamento, ela não é válida para os nossos dias. Então Malaquias 3 não serve para eu incentivar a igreja a contribuir. É o mau uso da palavra, é o uso da palavra com a intenção de arrecadar, com a intenção de mover o coração, mas não é verdadeiro. É falso e mentiroso. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que usar o que a Bíblia nos apresenta, e através do que ela nos apresenta é que nós devemos ensinar. E o que ela nos apresenta é muito pior do que a lei. Porque no Novo Testamento, segundo o texto que nós lemos lá em 2 Coríntios, não são só 10%, mas é conforme o que você propõe no seu coração, com alegria, com fidelidade. É muito interessante isso, porque se nós fôssemos fazer assim um resumão, 10% é o mínimo.
Porque no Novo Testamento a nossa contribuição é tudo o que temos, tudo o que somos, toda a nossa vida pertence ao Senhor e deve estar à disposição dele. Por isso que nós temos que pensar muito bem sobre isso. Algumas pessoas vivem aterrorizadas com aquele texto: o gafanhoto virá, se você não contribuir, o gafanhoto virá e vai roubar você e vai tirar tudo da sua vida. É mentira, aquele texto dos gafanhotos não tem nada a ver com isso aqui. Aqueles gafanhotos lá são gafanhotos mesmo. Não é que o Satanás vai vir sobre sua vida. Se você é crente, se você é cristão autêntico, Satanás não tem ingerência na sua vida, ele não te toca, ele não vem para te amaldiçoar, isso não existe. Olha o que diz Romanos, livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, olha o que diz o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Os que estão em Cristo Jesus não sofrem nenhuma condenação. Ou seja, não perdem a salvação e nem são amaldiçoados. Não existe. Maldição hereditária não existe. É mentira. Essas ideias, elas são pregadas, são ensinadas, e o propósito sempre é escravizar as pessoas a algum tipo de liderança para extorsão. Não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus. Não há. Você é crente, você está firme com Cristo, o Espírito Santo habita em você, não há nenhuma condenação sobre sua vida. Promessa de Deus. Se você for um pouquinho para frente aí, em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, olha o que diz o verso 13. Gálatas 3:13. Cristo, olha bem isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Na lei tinha uma maldição, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quando Jesus morre na cruz, no meu lugar, Ele leva todas as maldições, inclusive as maldições da lei, Ele leva na cruz. E Ele me resgatou disso. Eu nunca mais serei vítima da maldição da lei. Então isso significa que se eu não contribuir, eu estou desobedecendo, estou sendo ilógico, estou sendo usurpador, estou pecando contra Deus, mas não significa que eu vou receber por causa disso maldição de Satanás na minha vida, não vou. O que pode acontecer é Deus te colocar em provas para você voltar ao bom senso de entender que você precisa contribuir. Mas nunca, jamais, se deixe levar pela ideia de que você, sendo um cristão, possa ser alcançado por qualquer tipo de maldição. Isso não existe. Nós fomos resgatados por Cristo de toda maldição. Ele se fez maldito na cruz, no nosso lugar. Então nós não precisamos ser. Um outro ponto importante para nós também está em 2 Coríntios, capítulo 8. Nós lemos semana passada e eu gostaria de ler de novo, 2 Coríntios, capítulo 8, os 4 primeiros versículos.
2 Coríntios 8, de 1 a 4, que diz assim, ó: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Igrejas da Macedônia eram as igrejas pobres, eram as igrejas que sofriam muita perseguição, eram igrejas que sofriam muito, tinham muitas privações, mas eles rogaram, eles clamaram, rogaram muitas vezes para participarem do privilégio, da graça de contribuir. Então a contribuição, irmãos, não nos faz melhores do que ninguém. A contribuição não eleva ninguém ao patamar de ser o contribuinte, o dizimista. Antigamente, eu acho que hoje também, muitas pessoas vêm à frente entregar o dízimo para mostrar para os outros que é dizimista. A pessoa não vem com alegria, ela não vem porque propôs no seu coração, ela vem para não ficar mal. E essa coisa é tão absurda, que quando a gente estuda sobre a história da igreja, a história moderna da igreja, já houveram casos da pessoa vir e depositar um envelope vazio. Mas o desfile da cadeira até o gasofilácio e a volta era suficiente para satisfazer o ego da pessoa. Ser dizimista, ser contribuinte, dar ofertas na igreja não nos faz maiores. Porque a contribuição é mais ou menos o passo 1 ou o passo 2 do verdadeiro cristão que tem compromisso com a casa de Deus. Isso é tão básico, é tão fundamental, que não dá nenhum tipo de destaque para aquele que contribui. E é muito interessante, porque o Anderson leu no começo do culto o Salmo 24, se você puder ir lá. Salmo 24. Diz assim, ó, verso 1: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Tudo o que existe, todos os seres criados, homens, animais, as plantas, tudo pertence a Deus. Então, levando para literalidade do dar, vamos pensar de maneira literal. Eu dar o meu dízimo, eu não estou dando nada, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu para eu administrar. E Deus faz isso porque Ele faz assim, ó, pega tudo. Se você tiver bom senso, se você me amar, se você for coerente, se você for honesto, se você for grato, você vai separar um tantinho e vai trazer para a manutenção da casa do Senhor. Esse é o ponto com Deus. Tudo pertence a Ele.
A Bíblia fala que todo ouro e toda prata é dele. Sim, por quê? Porque ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Eu, a minha carteira e tudo que está dentro da minha carteira, tudo pertence a Deus. Então, até falar dar o dízimo é quase uma contradição. O correto seria nós dizermos assim: estou contribuindo e devolvendo para Deus uma parte, para que a minha igreja possa subsistir, para que o reino de Cristo possa ser ampliado, para que haja a expansão missionária, para que haja o suprimento, para que missões que nós fazemos continuem a existir. E Deus é tão maravilhoso que Ele deixa a maior parte na minha mão para eu administrar, para viver a minha vida. Olha como Deus é justo. O grande problema, e essa questão de dinheiro é um grande problema, porque o dinheiro é um excelente servo do homem, mas ele é um péssimo senhor. Vamos ver mais um texto? Lá no finzão da Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Olha o que diz o verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha que texto interessante esse. A Bíblia está dizendo que o dinheiro é bom, sim. O dinheiro paga as nossas contas, o dinheiro compra a nossa comida, o dinheiro é aquela recompensa pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Dinheiro é bom. O problema está no amor do dinheiro. O problema é se você ama mais o dinheiro do que as outras coisas. É se você ama mais o dinheiro do que a Deus. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe por que o mundo é essa confusão? Por causa de dinheiro. Sabe por que existe tanta corrupção? Por causa de dinheiro. Todos os grandes esquemas, por mais sofisticados que sejam, não passam de roubo de dinheiro. Sabe o trombadinha que rouba a carteira para roubar o dinheiro? É isso que os grandes ladrões mundiais, globalistas, é a mesma coisa que eles fazem. Os dois são ladrões, um num nível, outro no outro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, na cobiça do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro, eles cobiçam as coisas, eles se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. É muito interessante isso aqui. Se você pegar Suécia, Japão, são países riquíssimos, primeiro mundo, primeiríssimo. Os índices de suicídio são enormes, enormes. O Japão está em primeiro lugar em suicídio de adolescentes e jovens. Eles têm tudo, mas o amor ao dinheiro leva a cobiças e cobiças e cobiças. A fé não existe, tudo se apaga e eles começam a se atormentar com muitas dores, com muitas dores, com muitas dores. E às vezes para resolver essas dores é tirando a vida. Esse é o problema de quando alguém não contribui. O amor do dinheiro.
a falta de confiança de que Deus é quem te sustenta. E é muito interessante, nós somos assim. Eu tive uma fase na minha vida que eu tinha muita preocupação em morrer, porque eu falava assim, se eu morrer, meus filhos são pequenos, quem vai cuidar? Quem cuida dos nossos filhos? Quem cuida da nossa vida? É Deus. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos ter dificuldade. A contribuição é baseada no amor e na gratidão. Algumas pessoas já me falaram isso. Ó, pastor, se tirar as maldições, se tirar que é obrigatório, as pessoas vão parar de contribuir. A questão é que nós não podemos nunca, jamais mentir para alcançar resultados. Isso não é bíblico. Então, se você me perguntar, no Novo Testamento está escrito que eu sou obrigado a dar 10% de tudo que eu tenho, de tudo que eu ganho? Não, não está. Mas está dizendo que se você é um cristão verdadeiro, eu fiz uma listinha aqui. Se você é um cristão verdadeiro, você deve ser, isso está escrito, você deve ser generoso, você deve fugir da avareza, você deve estar pronto para repartir, você deve ter o foco em acumular tesouro no céu. E a Bíblia diz que nós devemos ser honestos, justos e verdadeiros. E contribuir com sinceridade de coração. Com toda a sua capacidade de pensar e raciocinar. Existem benefícios em igrejas bíblicas que ensinam a palavra e que edificam vidas das pessoas. Existe, sim. Então eu preciso contribuir para manter esses lugares, abençoando a minha vida e a vida daqueles que serão alcançados pelo Evangelho. Isso a Bíblia exige. Coerência, fidelidade, sinceridade, mas acima de tudo, gratidão por um Deus que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Com uma mensagem que não é só nossa, ela precisa ser distribuída, proclamada, divulgada. E manter uma igreja com as portas abertas é o meio pelo qual Deus usa o nosso dinheiro para proclamar essa mensagem às pessoas. Se nós vivermos assim, conscientes, seremos felizes. Viveremos satisfeitos com o nosso Deus. Teremos alcançado a maturidade, não a grandeza, não há grandeza nenhuma, mas teremos alcançado maturidade espiritual no Senhor. E estaremos dizendo ao Senhor: eu te amo, muito obrigado, Pai, pela minha salvação, e que outras pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Que eu possa estar num lugar onde eu possa crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento do Senhor. Esse é o único objetivo da nossa contribuição. O privilégio de participar de um reino que é vivo, verdadeiro e que não precisa de nós para nada, mas que nos estende a mão para dizer assim: vem, participa comigo. Você pode ter esse privilégio na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não dá voltas para nos ensinar as verdades da Tua palavra. A maneira como o Senhor se revela na palavra, a maneira como o Senhor nos ensina, a maneira como o Senhor nos dá comandos e mandamentos, ó Deus, é simples e objetivo.
Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que haja no nosso coração o entendimento de que nós precisamos ser fiéis, verdadeiros, gratos ao Senhor, obedientes, ó Deus, à Tua palavra. Que nós precisamos amar, ó Deus, amar as pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, em contribuir, ó Deus, para permanecer recebendo da Tua palavra, do conhecimento, seja no culto, seja na escola bíblica, seja nos estudos, nas casas, Deus, que o Senhor possa prover, ó Deus, a nossa edificação, o nosso crescimento, através de uma demonstração tão simples, que é a nossa contribuição. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, obrigado pelos filhos Teus, que como membros deste lugar, permanecem fiéis, no século 21, Deus, permanecem fiéis. Deus, e se alguém tem dificuldade com isso, Pai, em nome de Jesus, lança fora todo o temor, todo o medo, toda a insegurança, Pai. E que nós possamos, como corpo verdadeiro, nós possamos contribuir na Tua casa. Move a minha vida, move a vida dos meus irmãos. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.